10 passos para você aumentar brutalmente a sua autoestima. Você precisa mais disso? Se sentir mais confiante perante os eventos da vida, perante as pessoas? Aumentar o seu valor, a percepção de valor que você tem sobre você mesmo. Você precisa disso? Então isso aqui não é simplesmente um vídeo, é um manual de como você aumentar a sua autoestima muito nas próximas semanas da sua vida. Então assiste até o final que eu vou te dar 10 passos aqui, 10 camadas que você precisa construir para que você consiga, com essa estima muito mais elevada, performar melhor no seu trabalho, performar melhor em relação a encontrar um parceiro, uma parceira, performar melhor em relação a conseguir fazer com que as pessoas entendam o seu valor, a partir do valor que você entendeu que você tem. Então, para a gente poder começar esses 10 pontos, primeira coisa, se inscreve no canal, mete o dedo no like aqui, dá um curtir, isso anima a gente. Quando o nosso time aqui vê que o vídeo chegou a 10 mil curtidas, 20 mil curtidas, que os inscritos estão crescendo, a gente fica estimulado a fazer mais vídeos para vocês aqui, mais profundos, não videozinhos de 2, 3 minutos, vídeos de 15, 20 minutos com conteúdo mais profundo e com passo a passo mais organizado para você. Vamos para o passo número 1. Bueno, o que é uma pessoa com uma autoestima? É uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo. Então, a partir de agora, nesse nosso estudo, tudo que eu vou te explicar é como aumentar o seu nível de confiança para que você faça as coisas, para que você navegue no mundo e que você aumente a sua percepção de valor para você mesmo. E tudo isso vai te levar a ser uma pessoa com uma autoestima muito maior do que a média das pessoas ou muito maior do que você tem hoje. E o primeiro ponto para isso pode parecer genérico, mas é uma das coisas mais importantes. Você precisa se conhecer. Quando eu digo se conhecer, é você entender quem você é. Quando você não sabe quem você é, você depende de opinião de outras pessoas que nem te conhecem, que nem sabem da sua retaguarda, de onde você veio, quem você verdadeiramente é, para que essa opinião das pessoas defina quem você é. Por que você muitas vezes depende tanto da opinião dos outros, se você está certo ou errado, se você é bom ou mal, é porque você não se conhece. Quando você encontra uma pessoa que verdadeiramente se conhece, ela tem uma autoestima tão elevada que algumas pessoas olham e falam: olha como aquela pessoa é arrogante. Ela não é arrogante, essa pessoa só se conhece. Ela sabe exatamente quem ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são os valores dela, o que ela não tolera, o que ela tolera, o que ela é boa, o que ela é ruim, onde ela quer chegar. Quando você sabe tudo isso sobre você, e é uma jornada de vida para se descobrir, e é uma pergunta, né? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu sou bom? O que eu sou ruim? O que eu quero? O que eu não quero? O que eu tolero? Não tolero? Quais são minhas preferências? Quando você junta tudo isso, você começa a se conhecer. E aí você sabe como você funciona, você sabe quem você é, e dessa forma você não precisa mais de tanto da opinião de gente que nem te conhece para definir quem você é. Então, para aumentar a tua autoestima, o ponto número 1 é: você precisa se conhecer mais. E é se fazendo essas perguntas que eu acabei de fazer. Quem sou eu? O que eu gosto? Para onde eu quero ir? O que eu não quero para minha vida? O que eu não tolero? O que eu tolero? O que eu sou bom? O que eu sou muito ruim? Tudo isso começa a trazer uma base de conhecimento para que você tenha uma autoestima muito maior do que é hoje. Como nós vimos, um dos pontos para aumentar a sua autoestima é aumentar o seu nível de confiança em você mesmo. Confiança que você tem no seu taco, né? Que você dá conta, que você é capaz de entrar numa situação e resolver. Para isso, um inimigo da autoestima é o perfeccionismo. E eu vou bater nisso, sei lá, em quantos vídeos aqui no YouTube, enquanto eu estiver aqui de barba branca, cabelo branco, eu vou estar falando sobre isso, que é a desgraça do perfeccionismo na sua vida. Buscar ser perfeito, buscar não errar, buscar não falhar. Isso é uma jornada enlouquecedora que vai fazer você não realizar nada, não concretizar nada na sua vida. Para com esse pacto com a perfeição, faça um pacto com o progresso, ser um pouquinho melhor do que era ontem. Inclusive isso vai estar ligado a um dos outros nossos passos, que é se orgulhar de quem você é hoje, né? Então essa busca pela perfeição vai fazer você se distanciar cada vez mais da sua essência, de quem você é naquele momento. E aí você está buscando com isso ser o quê? Ser amado por todo mundo. Eu quero ser perfeito para que eu possa ser amado por todo mundo, que eu não seja julgado por todo mundo. E você acha realmente que você vai conseguir não ser julgado pelas pessoas? Eu lembro muito bem, quando eu estava lá, eu queria passar num concurso, minha mãe queria que eu passasse num concurso público, né? Ah, você tem que passar no concurso público, você tem que estudar para concurso público. E eu meio que fui na onda dela, mas eu não queria aquilo, mas eu não sabia muito bem o que eu queria, eu não me conhecia. E aí chegou um ponto que eu falei, eu não quero isso, o que eu quero é trabalhar nesse lugar aqui. Eu quero me tornar gestor de uma equipe nessa empresa, era uma universidade na época, quando eu morava em Cuiabá, né? E aí ela falou, isso é uma loucura, e você pode trabalhar lá e podem te mandar embora, você precisa de estabilidade, você precisa de segurança, aquela coisa toda. E aí esse medo todo
Esse medo todo de errar, de querer a opinião dos outros, de querer ser validado pelos outros, de querer fazer com que eu não conseguisse performar na minha máxima performance, porque eu não me conhecia. Então, será que você não está vivendo exatamente a mesma coisa? Por não se conhecer, buscando a perfeição, e aí você acaba não fazendo nada. E aí eu desagradei minha mãe, porque eu não queria trabalhar como um concursado público e eu fui trabalhar em outro lugar. E aí chegou um ponto que, trabalhando naquele lugar, eu falei, mãe, eu descobri o que eu quero fazer. Eu quero me tornar um treinador comportamental. Ela, pelo amor de Deus, eu nem sei o que é isso, você tá maluco e tudo. Pronto, eu desagradei minha mãe. Então não importa o que você vai fazer. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Cristo não conseguiu agradar todo mundo. Não era o objetivo de Cristo, mas imagina um ser magnífico como Cristo, que levava o amor para as pessoas. Amor como mensagem central, não conseguiu ser amado pelas pessoas, por todo mundo. Foi crucificado, foi morto, foi julgado, sabe? Foi defamado por muitas pessoas. Você entende isso? Então quem é você para tentar ser amado por todo mundo? Desce daí, isso não vai funcionar. E essa busca pela perfeição vai fazer com que você aos poucos vá destruindo a sua autoestima, o seu valor, a sua percepção de valor, a sua confiança. Porque você quer fazer coisas perfeitas e não é possível fazer coisas perfeitas. É possível fazer coisas um pouquinho melhores do que você faz hoje. 3. Melhore a sua aparência. Melhore a sua aparência. Se você não olhar para a sua aparência e se atentar para coisas que são importantes no mundo adulto, na vida adulta, questões de aparência, elas são importantes. Você se tornar, com o passar do tempo, ter a preocupação em você se tornar uma pessoa mais bonita, uma pessoa que se veste melhor, uma pessoa que cuida do seu peso, uma pessoa que busca ter uma aparência estética agradável aos olhos, porque você, eu, qualquer pessoa prefere olhar para algo que é mais bonito. O que é mais bonito é mais valorizado pelas pessoas. Você chega numa banca de fruta no supermercado, você vai pegar a laranja mais feia? Você quer levar a maçã mais feia? Tem 75 laranjas lá, tem 200 maçãs, você vai pegar as mais bonitas, as melhores. Só que você, na apresentação sua para o mundo, você se veste ou você cuida da tua aparência, do teu hálito, dos seus dentes, do teu cabelo, seja lá toda a tua aparência, da pior forma possível. E aí você não é valorizado pelo mundo, porque nem você se valoriza. Aí a tua confiança vai pro buraco. Então se preocupar com a aparência é sim algo super importante. E quando você encontra, na maior parte das vezes, uma pessoa que tem autoestima elevada, uma pessoa que é altamente confiante, essa pessoa normalmente está bem vestida, normalmente está bem arrumada, normalmente ela se preocupa com a aparência dela. Não estou falando de fazer algo doentio, onde você tem que ter abdômen de gominho, você tem que fazer cheio de botox e preenchimento na cara para você se tornar uma outra pessoa. Eu não estou falando disso, mas falando de você se preocupar minimamente com a sua aparência. Pessoas que têm uma aparência mais alinhada, mais bonita, são mais confiáveis. Eu sei que não tem nenhuma correlação, tem um monte de gente bonita e tal, a correlação é óbvia, né? Tem um monte de gente bonita que é trapaceiro e tal, mas em via de regra, num curto espaço de julgamento, quando você olha para uma pessoa que ela é mais bem cuidada, você tende a confiar mais nessa pessoa do que alguém que tem uma aparência menos cuidada. Então, se você quer aumentar a sua autoestima, olhar para esse processo de se tornar uma pessoa visualmente mais bonita e mais atraente é crucial. Inclusive, no final aqui, vou citar um livro que aprofunda nesse tema, que é o que a gente chama de VSM, Valor Sexual de Mercado, enfim, no final do vídeo, fica aí, tá? Normalmente, pessoas que se valorizam mais e são valorizadas pelos outros são pessoas que se comunicam melhor. Presta atenção, normalmente as pessoas mais bem pagas da empresa, as pessoas que assumem funções de liderança, as pessoas normalmente são pessoas que se comunicam mais. Ou seja, como na teoria do Howard Gardner, das 8 inteligências, várias dessas inteligências estão ligadas de alguma forma à comunicação. O que eu quero te dizer? Quer melhorar a tua autoestima? Aprenda a se comunicar mais. É normalmente uma pessoa que tem uma autoestima, sabe, bamba ali, não está muito seguro da sua autoestima, essa pessoa tende a fugir de momentos onde ela pode se comunicar e falar para um pequeno grupo de pessoas, expor uma opinião no momento que os amigos estão ali tomando uma cerveja, tomando um vinho, e essa pessoa vai simplesmente não se treinando a se tornar uma pessoa que sabe comunicar. Então se coloca em risco, avança um pouquinho para isso, levanta a mão na reunião, diz que vai preparar uma apresentação e vai falar 5 minutos sobre aquilo. Quanto mais você estimular a sua capacidade de comunicação, mais confiante você se torna, a sua autoestima fica elevada e maior o seu valor no mercado, maior você vai se valorizar mais e as pessoas vão te olhar com um olhar de valorização também. Então se joga no lance de comunicar-se mais. As pessoas que são mais bem-sucedidas,
essas pessoas se comunicam melhor do que a média das pessoas. Ainda sobre comunicação, observe se você não é a pessoa que quando vai comunicar alguma coisa, falar alguma coisa, expor uma ideia, se você já não começa pedindo desculpa, pedindo licença, como se você não tivesse a menor condição de contribuir com aquilo. Corrija isso em você. Comece esse processo sem pedir licença. Comece esse processo expondo a sua ideia, porque você sabe que de alguma forma ela tem valor. Edifique isso dentro de você, corrija esse comportamento de sempre começar com o rabinho no meio da perna, sempre começar com "ah, meu Deus do céu", muda essa postura. E quanto mais você fizer isso, 5 vezes, 10, 20 vezes, isso se torna um hábito, porque criam novas neuroconexões e isso se torna o seu novo padrão, uma pessoa confiante. Inclusive, quando você for dar uma ideia, as pessoas, uou, deixa eu parar para ouvir, porque de lá tá vindo coisa boa. Talvez a ideia nem seja genial, mas ela vem com tanta confiança que as pessoas falam, caramba, a gente tem que parar para ouvir isso. Quinto ponto, você precisa se concentrar ao longo de toda a sua vida, uma jornada de vida isso, que eu venho praticando na minha vida há mais de 17 anos já, quando eu tive consciência sobre isso. E talvez por isso eu avancei tanto, talvez por isso eu construí tantas coisas na minha vida e me tornei tão competente. Presta atenção nisso. Para que você aumente o seu nível de segurança, frente às questões, aumente o seu nível de autoestima, você precisa ser mais competente. Não adianta você ser incompetente em alguma coisa e ser motivado. Ah, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e você não é competente. Você precisa ter as habilidades corretas para performar de alguma forma e conseguir gerar resultado. Dessa forma, você se torna capaz de gerar um resultado, se torna uma pessoa mais competente. A pessoa competente é aquela que é capaz de gerar um resultado esperado. E eu te pergunto, hoje na sua vida, quais são áreas que você precisa se dedicar para se tornar mais competentes? Minha sugestão é que você escolha 2, no máximo 3 áreas por ano para você se desenvolver nessas áreas. Ideal, 1 ou 2, no máximo 3. Então, quais são 2 áreas que você precisa se dedicar mais para se desenvolver? Aumentar o seu nível de competência. Deixa eu te dar exemplo. Será que você precisa melhorar sua comunicação? Precisa melhorar sua liderança? Sua capacidade de investir dinheiro, sua inteligência emocional, sua capacidade de criar conteúdo na internet, sua capacidade de, não sei. Então, o que você precisa se desenvolver mais, ser mais competente nos próximos 12 meses? Se concentrar em intencionalmente desenvolver uma musculatura interna que te falta, faz você se tornar uma pessoa mais competente. Eu tenho as minhas rotinas para isso. São rotinas de estudo, são rotinas, por exemplo, que é a mesma metáfora, rotinas de ir para a academia e desenvolver músculos, rotina de ir para o jiu-jitsu 3, 4 vezes na semana, e aí eu vou desenvolvendo coisas que eu não tinha até então. Isso me faz me tornar mais confiante naquela área. Então o fato de eu, por exemplo, não ir no jiu-jitsu faz com que numa próxima vez que eu precise fazer uma luta de jiu-jitsu ali, um rola de jiu-jitsu de 6, 7 minutos, eu fique muito com uma autoestima muito baixa, uma confiança muito baixa de entrar naquilo. Agora, se eu vou 3, 4 vezes por semana durante várias semanas, a minha estima em relação àquilo vai aumentando, a minha confiança vai aumentando, eu vou até apostando mais em mim do que no outro oponente. E não por conta de uma motivação vazia, não por conta de um pensamento positivo, good vibes only, não é sobre isso. É sobre desenvolver a competência de fato. E aí você precisa de rotinas para isso. Então comenta aqui embaixo, quais são 2 competências que você precisa desenvolver mais em você nos próximos 12 meses. Comenta aqui embaixo que eu quero ver. E algo que eu acho incrível no jiu-jitsu, por exemplo, é que conforme você vai se dedicando, a rotina que você vai se dedicando para se tornar mais competente, você vai ganhando o que a gente chama de graus na faixa. Você tem ali a faixa branca, a faixa azul, depois a faixa roxa e tudo, e depois marrom, depois a preta. E conforme você se dedica, o seu mestre percebe a sua dedicação, percebe que você avançou e ele vai lá e te coroa, te premia, te premia com um grau na faixa. E quando você ganha aquele grau, é algo visível que aumenta o teu nível de confiança. Porque aquilo ali é fruto de um esforço seguido que mostra que você atingiu um outro nível de competência. E outro padrão, pessoas de autoestima normalmente são muito competentes. Pessoas muito confiantes normalmente são muito competentes. Então, o que você precisa desenvolver de competência nos próximos 12 meses? O 6º ponto é se orgulhar de quem você é naquele momento, do máximo que você pode ser naquele momento. Eu gosto de pensar o seguinte, imagina que você vai para o jardim e num jardim você encontra uma orquídea, você encontra um pé de rosas, não importa, né? E você chega lá perto daquela planta e naquela primavera específica, aquela planta
manifestou uma rosa, uma flor. Só que você olha para aquela flor e talvez você olhe e você diga, eu já vi flores mais bonitas. Só que aquela planta, naquele momento, está fazendo o máximo que ela pode com os recursos que ela tem. E ela coloca para fora aquela flor, que talvez não é a maior, talvez não é a mais bonita, talvez tenha alguns defeitinhos, mas é o máximo que ela pode fazer. E uma coisa que eu aprendi com o tempo, na minha carreira, na minha vida, é ter orgulho do máximo que eu posso ser naquele momento. Pensa comigo. Meu pai e minha mãe me deram uma vida. O Criador permitiu que tudo isso acontecesse. Você tem uma vida. E ao longo da sua vida toda, desses 20 anos de vida, 40 anos de vida, 50 anos de vida, você está fazendo algo que é o máximo que você pode fazer ao longo de uma vida inteira. Então esse máximo que você pode fazer, que seja um jantar para tua esposa, que seja aquele artigo que você escreveu, que seja aquela planilha de Excel, que seja aquela pequena palestra que você deu, aquilo é a máxima expressão da sua vida até agora. Como é que você vai ter vergonha disso? Eu aprendi a me orgulhar daquilo, entendeu? Aquele momento que eu vou lá, expresso aquilo, eu falo, cara, isso é o máximo que eu consigo ser agora, olha que tesão. Ah, Wendel, mas não está perfeito. Mas eu não tenho nenhum pacto com a perfeição, eu tenho um pacto com o progresso, isso aqui é o máximo que eu consigo fazer até agora. Mas espera que daqui 1 ano vai estar melhor, espera que daqui 2 anos vai estar melhor, daqui 10 anos vai estar melhor. Mas não importa o que você for fazer, o que você for fazer nesse momento é a máxima expressão de uma jornada de vida. Tenha orgulho disso. Tenha orgulho disso. Quando você cria essa mentalidade dentro de você, você não se torna uma pessoa conformada. Ah, é isso aqui só que eu posso fazer. Não, eu fiz com o meu máximo empenho. E olha que bonito ficou. Mesmo que não seja o mais bonito do mundo, mas é o mais bonito que você pode fazer, que a tua capacidade pode manifestar agora. E é um reflexo da tua jornada de vida. Não tem nada mais bonito que isso. O 7º ponto está ligado ao primeiro, mas vou aprofundar um pouco nele. Para que eu possa aumentar o meu nível de autoestima, minha confiança, eu preciso saber o que é que eu sou bom. Eu não estou dizendo o melhor do mundo. Eu não estou dizendo a pessoa que é número 1 naquilo no planeta Terra. Mas existe algo que você sabe que você tem um pouco melhor que as outras pessoas. Um pouco melhor que as pessoas da sua rua, que as pessoas do seu trabalho, qualquer coisa. E eu lembro muito bem num Protagon que a gente realizou. Protagon é uma imersão que eu tenho de 3 dias, são 50 horas de imersão, uma coisa maravilhosa, gigantesca, que tem para 3.000 pessoas participam durante 3 dias comigo. A gente realiza em algumas cidades do Brasil essa imersão. E uma pessoa tinha um problema muito sério de autoestima dentro do evento e ela se sentia sempre minimizada perto das outras pessoas. E eu fiz um exercício que eu fiz ela subir numa cadeira, ela era bem baixinha, 1,55 m assim, e ela subiu numa cadeira, ficou mais alta que as pessoas, e ela falou assim, eu me sinto menor do que todas essas pessoas aqui. Eu sinto que todo mundo aqui é melhor do que eu em tudo. Aí eu falei, me diz 3 coisas que você é muito melhor do que as outras pessoas. E ela estava de pé, em cima da cadeira, chorando já, o marido de mãos dadas com ela. Foi uma cena muito linda, né? E ela chorando, ela, mas não tem nada que eu faço melhor que as outras pessoas. E eu perguntei pro marido, o que ela faz que é incrível? Ela falou assim, cara, ela faz um bolo que você não tem ideia. E aí ela sorriu, ela parou de chorar e sorriu. Ela balançou a cabeça, falou, meu bolo, ele é mais ou menos. Eu falei, o seu bolo é bom ou não é? Ela falou, meu bolo é muito bom. Aí eu falei, qual a chance do seu bolo ser melhor do que o bolo das pessoas dessa sala? Ela pensou, é alta. Eu posso dizer que talvez você tenha o melhor bolo dessa sala? E ela, talvez sim. Aí eu fiz as pessoas na sala levantarem. Eu falei, quem de vocês aqui sabe que você não sabe fazer bolo, você não tem a menor condição de fazer bolo, ou o seu bolo que você faz ele é meia boca? 99% das pessoas levantaram na sala. E elas ficaram em pé. E eu falei, olha ao redor. Você é melhor do que 99% das pessoas aqui da sala. O semblante dela mudou. A fisiologia dela mudou, os ombros relaxaram, ela abriu um sorriso, ela olhou para as pessoas e falou assim, caramba, eu sou melhor do que essas pessoas também. Porque tudo que nós fazemos, tem coisas que nós somos melhores naquilo e tem coisas que somos piores e tá tudo bem. Só que se você não consegue bater no peito e dizer quais são as 3 pequenas coisas que você é melhor que a maioria das pessoas, você vai sempre se olhar para os outros com aquele olhar de vira-lata, com aquele olhar de, pô, essa pessoa é melhor em tudo do que eu sou. Você tem que ter esse lastro que você bate palma para o que as pessoas têm que são melhores do que você, admirar isso, só que você para e fala, poxa, isso aqui eu tenho e isso é muito bom em mim. Isso aqui eu faço acima da média, não precisa ser o melhor do mundo. Então, ter clareza sobre isso, então um exercício, né? Para e escreve agora, se puder escreve aqui embaixo. Quais são 3 pequenas coisas que sejam que você é melhor do que a média das pessoas? É mexer numa ferramenta?
é fazer determinada coisa, é uma coisa que você cozinha, é um jeito de cuidar dos seus filhos, organizar festa para os amigos, eu não sei. Qual é uma pequena coisa que você tem? 3, seja capaz, escreva aqui embaixo quais são 3 coisas que você tem que são pequenas e são melhores do que a média das pessoas. Eu vou ficar muito feliz de ler isso daqui. Escreve aqui embaixo. 8º ponto, seja mais tolerante com os seus erros. Seja mais tolerante com as suas pequenas falhas. Porque é somente quando você se joga no novo, quando você experimenta uma coisa nova, que você vê que você falhou, errou, não teve aquele resultado todo, e você olha e fala, como é que eu posso fazer melhor da próxima vez, né? E quando você faz melhor da próxima vez, você vai adquirindo mais confiança, mais musculatura, vai se tornando alguém melhor ao fazer aquilo. Então eu vejo pessoas que morrem de medo de errar, que tem a ver com perfeccionismo, né? Mas seja mais tolerante com seus erros. Não tenha esse pacto com o perfeccionismo. Aprenda a colecionar erros. Eu gosto muito de olhar para a vida adulta e pensar o seguinte, né? Todos os erros que nós tivemos, as cagadas que nós fizemos, compõem a nossa vida. Sabe, não fica pensando em você chegar ao final da tua vida sem ter tido experiências, sem ter tido erros. Sabe, todas essas coisas que você errou são como se fossem cicatrizes na tua pele. E cicatrizes são coisas bonitas, porque mostram que existiu uma vida. Rugas são coisas bonitas porque mostram que existiu uma vida, que tem uma experiência por trás daquilo. E eu vejo gente escondendo a cicatriz o tempo todo, não querendo ter marcas da vida. Se apaixona por esse processo. Busca jornadas novas que você possa errar e aprender com aquilo e ganhar musculatura, como a gente falou anteriormente. Então se apaixona por esses pequenos erros e seja um pouco mais tolerante com isso. Passo número 9, nosso penúltimo passo aqui. Pare de ficar remoendo o passado. Uma frase que eu ouvi, né, eu sou uma pessoa que eu invisto muito em educação, né, e eu tive um dia de mentoria com um mentor americano chamado Jay Abraham, e foi um dia de mentoria que eu fiquei um dia na sala com outras 10 pessoas, custava 50 mil reais, um dia só, 50 mil reais, e eu tive a oportunidade de fazer 3 ou 4 perguntas pro Jay. E valeu a pena demais, se você quer saber, valeu a pena demais, né? Porque uma das perguntas foram respondidas, as outras 3 ou 4 tiveram muito valor, mas uma virou brutalmente o jogo de algo que eu faço e eu fiz 10, 20 vezes mais dinheiro do que eu paguei naquele dia ali, né? E uma das coisas que o Jay disse e marcou muito pra mim e vai te ajudar em relação a isso, você que fica remoendo o passado, alguma coisa que você fez de errado lá atrás, alguma coisa errada que aconteceu, alguém que te falou algo, seus pais talvez te disseram que você nunca ia dar certo, você ouviu muito isso das pessoas, né? O seu futuro, ele é muito maior do que o seu passado. Anota isso, ou escreve aqui embaixo do vídeo, para eu saber que você está conectado com isso. O seu futuro, ele é muito maior do que o seu passado. Eu estou dizendo de grandeza e eu estou dizendo de questão temporal, realmente. A não ser que você seja uma pessoa que está vendo esse vídeo e você tem provavelmente 80, 90 anos, parabéns por estar se desenvolvendo, mas aí talvez a questão temporal não vai ser maior, mas na maior parte das pessoas, o seu futuro ele é muito maior em nível de grandeza e temporalidade do que o seu passado. Então tem muitas coisas magníficas que vão acontecer para você ficar se concentrando naquilo que já aconteceu. Quando você pensa nisso, você começa a pensar quais são possibilidades que eu tenho para a minha vida se o meu futuro é muito maior do que o meu passado. Quais são possibilidades que eu tenho de corrigir coisas que eu fiz lá atrás se o meu futuro é muito maior que o meu passado. Então, você não precisa pagar 50 mil reais para ter acesso a isso, mas isso foi uma coisa que mudou radicalmente o jeito que eu vejo a vida, o jeito que eu encaro desafios. O seu futuro é muito maior que o seu passado. Internaliza isso dentro de você. 10º passo, troque a comparação pela inspiração. Troque a comparação pela inspiração. Vivemos em épocas de Instagram, TikTok e tudo mais, né? E aí você, um belo dia, você acorda e você vai lá e fala, poxa, hoje eu vou fazer um treino e vou, na esteira aqui, vou fazer um cardio bem forte de 35 minutos, que isso já é uma coisa magnífica para mim. Você acordou no horário, comeu saudável e foi fazer a sua esteira. Quando você sai da esteira, você abre o Instagram e tem a blogueira falando, nossa, que bom, hoje eu consegui fazer uma esteira de 1 hora e 40 minutos e eu queimei 800 calorias. Aí você olha para os 35 minutos que você fez, você acha que você é o cocô do mosquito do cavalo do bandido, você é nada. Aí tudo aquilo que você fez comparando com uma outra pessoa já acabou, você acha que aquilo que você fez não é suficiente. E aí você naquele dia brigou com a tua esposa, você sente que você não está cuidando bem das suas finanças, você não está dando o máximo no teu trabalho. Tudo que você tinha de bom naquele dia era aquela atividade física que você fez, que já foi pro buraco. Aí sabe o Instagram na hora do almoço, você vê um casal apaixonado beijando e um textão apaixonado e você está brigando com a tua esposa. Aí você se sente mal. Aí você vê uma pessoa falando, nossa, 8 projetos que eu já implementei só nesse mês, a carreira está voando aqui, a sua carreira não está voando. E você olha
para todas essas pessoas que você segue e você vê um pedacinho da vida delas, que é um pedaço editado da vida delas, com o melhor daquela área só. Mas aí fica a pergunta, será que aquela pessoa que fez 8 projetos ali, esfregando na tua cara que ela fez 8 e você não consegue fazer nenhum, será que a saúde dela está em dia? Será que o relacionamento dela está em dia? Será que a vida financeira dela está em dia? Só que você só vê o melhor pedaço que ela escolhe te mostrar. Então olhar para as redes sociais hoje em dia é algo completamente injusto, porque você vê um pedaço da vida de cada pessoa e o melhor pedaço, e o pedaço que ela quer mostrar. Então aí você olha para o fisiculturista e você não tem aquele físico. Você olha para o administrador financeiro, o cara que dá dicas de finanças, você não tem inteligência financeira. Você olha para o casal apaixonado, você não tem aquele relacionamento. Você olha para aquele filho lindo, de olho azul que outra pessoa tem, você nem filho tem, ou então seu filho é catarrento, e você entende? Então assim, é injusto. Então para de comparar a vida que você tem, porque isso vai destruir a tua autoestima com essa versão editada da vida das pessoas. Usa isso talvez como apenas uma inspiração, mas jamais como uma comparação. Só existe uma comparação justa. O você de hoje se comparando com quem você era ontem, porque você pega os mesmos parâmetros. É a mesma pessoa no mesmo ambiente que veio do mesmo lugar. Então quando eu olho para o meu físico, eu comparo para o meu físico de um mês atrás. Quando eu olho para a minha habilidade no jiu-jitsu, eu comparo com a habilidade no jiu-jitsu que eu tinha há um ano atrás. Quando eu olho para o relacionamento da Karina, a quantidade de desavenças ou discussões que a gente tem, eu comparo com 1, 2 anos atrás e vejo quanto está melhor. Não adianta comparar com outra qualquer coisa, porque não tem o menor sentido, é um instrumento de tortura. Então para de usar as redes sociais, que todo mundo vai ter acesso sempre, como instrumento de comparação e só como instrumento de inspiração. Compare-se somente a você mesmo do passado. Essa é a única comparação que faz sentido. Chegamos ao final de mais uma aula, porque isso aqui no meu YouTube agora não tem mais videozinho não, só tem aula. Edifica, constrói uma vida épica para você, faz da tua vida uma obra de arte, fechado? A gente se vê no próximo vídeo.